Olá, terceiro termo EJA, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas, nossos queridos colegas professores, são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências. Então, hoje, a gente vai discutir um pouquinho aí sobre a energia, produção de energia, será que qual energia que é boa mesmo? Qual energia que não é tão boa assim, como é que a gente consegue produzir essa energia, como é que essa energia chega lá na nossa casa. Então, a gente vai discutir tudo isso aí. Bom, para você, é importante que você tenha aí o seu caderno do aluno em mãos, né? Que você reflita aí conforme está no nosso slide 3 aí, ó. Então, que você reflita, que você resolva as atividades. Interagir, infelizmente, não vai ser possível, porque a aula está sendo gravada, mas você deve buscar informações, e mesmo assim eu vou deixar o tempo para você pensar sobre as questões que serão colocadas, e você responde no seu caderno aí. Tá? É uma boa forma de você também estudar. Tudo bem? Muito bem. Então, conforme eu disse, o objetivo da aula, que está aí no slide 4, é assim, ó, entender as transformações da energia de sua fonte até a nossa casa, tá bom? Então, ó, nós vamos fazer o que hoje? Nós vamos lembrar aí o que é fonte de energia renovável, o que é fonte não renovável, tá? E aí, a gente tem que lembrar que a energia ela é sempre utilizada para fazer alguma coisa, tá bom? A gente não pode esquecer disso. Bom, então, eu já vou começar pedindo uma participação de vocês aí, tá bom? Eu vou dar 1 minuto para você dizer para mim o seguinte, aí, ó, pelo menos uma fonte de energia, tá bom? E aí, se você já quiser dizer se ela é renovável, se ela não é, aí eu vou deixar a seu critério. Então, eu vou dar 1 minuto aí para você falar sobre uma fonte de energia, pelo menos. É isso aí, pessoal. Então, muito bem. Eu espero que vocês tenham participado bastante aí, anotado. Agora eu vou colocar um slide aí que tem algumas sugestões de resposta, tá bom? Ó, tá aí, ó. Então, ó, você poderia ter falado de sol. Por que o sol? O sol é a maior fonte que a gente tem de energia, tá? No planeta Terra. Inclusive, é o que move a vida. Né? Para você ter ideia, a planta, ela vai transformar o sol, ela vai transformar a luz do sol, a energia luminosa que vem do sol, juntamente com a água e tal, e o gás carbônico, ela vai transformar em açúcar, que a gente usa para produzir energia no nosso corpo. Tá? O açúcar que a gente não usa, ele vai ser guardado dentro do nosso corpo na forma de gordura. Então, a gordura também é uma outra fonte de energia, olha só. Né? Que mais? Se a gente pensar nos automóveis, a gente pode pensar na gasolina. A gasolina, ela é produto do petróleo, que é o combustível fóssil. Né? Tem também o óleo diesel e tal. Então, que é um combustível fóssil, que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho o que é um combustível fóssil. Também vai produzir energia, porque vai fazer um motor girar, não é isso? O que mais? Ó, eu posso pensar, por exemplo, na energia nuclear, posso pensar nos biocombustíveis. O que o biocombustível é?
ele é a transformação daquela energia que a planta transformou do Sol. Olha só que interessante. A energia solar luminosa foi transformada em energia química, né, que no caso é o açúcar, e aí, quando a gente produz biodiesel, a gente está modificando essa energia para ela ser usada no motor. Olha que legal. Aí a gente vai lembrar do Lavoisier. Tudo bem que ele falou isso na química, né, e tal, mas na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, não é assim? Então a gente está vendo que com a energia funciona mais ou menos desse jeito. Você vai falar, mas a gente perde energia. Então, na verdade, a energia vai transformar em calor, vai transformar em outras coisas, mas ela está sempre se transformando. Tudo bem? Bom, eu tenho uma outra perguntinha para você aí, tá bom? O seguinte, eu falei para vocês diferentes tipos de combustíveis. Antes, pode voltar para mim um pouquinho, que antes de eu fazer essa pergunta, eu tenho que fazer uma outra colocação aqui. Tá? Então, ó, eu falo de fontes renováveis quando eu falo fonte de energia renovável. Tá? O que é uma fonte de energia renovável? É aquela que se renova, o nome já diz. Então, por exemplo, o biodiesel, ele vai ser renovável? É só você pensar, o que eu preciso para ter biodiesel? E o petróleo, será que ele é renovável ou não renovável? Tá? Então, o petróleo, gente, você está extraindo da natureza uma coisa que foi criada há milhões de anos atrás pela própria natureza. Através da pressão e da temperatura, vegetais e animais muito antigos foram degradados, né? Se a gente lembrar que os seres vivos são feitos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, tudo isso vai embora, exceto o carbono e o hidrogênio. Aí a gente fala que o petróleo ele é um hidrocarboneto. Tá? Por quê? Porque ele é feito de carbono e hidrogênio. Mas ele não é uma fonte renovável, porque como é uma reserva que foi feita há milhões de anos, quando acabar, acabou. Já quando eu planto uma planta, o que acontece quando eu planto a planta? Quando eu planto a planta, eu tenho planta. Então eu vou fazer o biodiesel, beleza, basta eu ter uma plantação da planta que eu vou utilizar para fazer o biodiesel. Tem país aí fazendo biodiesel de mamona, né, para vocês terem ideia. Aqui no Brasil, a gente vê um terreno com mamona, a gente, opa, está crescendo o mato ali. Né? Então, tem país fazendo biodiesel de mamona. Então, quer dizer, é renovável? É, porque basta eu plantar. Tá? Então, agora sim, vem a perguntinha. Dito isto aí, ó, eu falei de duas fontes renováveis aí. Tá bom? Isso. Pode colocar a perguntinha agora aí, por favor. Então, eu quero saber, aí, ó, para você me dar exemplo, quais fontes são renováveis e quais fontes não são renováveis. Eu já dei 2 exemplos aí. Se você tiver mais alguns, coloque, ou comente as que eu dei. Tá bom? Vou dar aí 1 minutinho para você. Found this boy, turned his beating heart into my toy, and now he dances to my tune. Boy jumps around my bedroom, and I wanted you to know this is not about love, so come over soon. And I wanted you to know this is not about love, so come over soon. Muito bem, gente. Vamos ver aí, então, algumas sugestões de respostas aí, ó. Coloca o slidezinho próximo. Isso, então, ó. Fontes renováveis, né? Daquelas que eu falei lá na primeira resposta lá, ó. Sol. Nossa, então o sol é uma fonte de energia? É. Maré,
Tá? Existem hoje alguns mecanismos que você coloca lá, eles ficam subindo e descendo com a maré lá e produzindo energia por conta do movimento, tá bom? O vegetal que eu falei, a eólica, o que é eólica? O vento, olha só que interessante. Então você coloca lá o vento para fazer umas pás de moinho girarem lá e você produz energia, tá? Não renováveis. Então, coloquei aí fósseis e nucleares, tá bom? Então já dá para a gente... eu já comentei, né, sobre o petróleo, que ele vai demorar aí milhões de anos, de 10 a 400 milhões de anos, tá bom? Enfim. Eu tenho aí uma imagenzinha aí de uma fonte não renovável para você ver, tá aí no próximo slide. Isso. Então, olha aí. Isso aí está representando o petróleo, tá bom? Então, conforme eu disse, o petróleo ele não é renovável, por quê? Porque ele está lá, enterrado, foi produzido em milhões de anos. Então, agora está produzindo petróleo o planeta? Provavelmente, mas primeiro a gente vai ter que achar aonde que está, né? O pessoal que estuda geologia, tem um pessoal que é especializado em encontrar petróleo. Tá bom? Muito bem. Aí é o seguinte, eu quero saber, eu quero que você me diga, peraí, só um pouquinho aqui, porque eu me perdi nos meus slides aqui. Tá. Mostra o próximo slide aí, por favor. Bom, esse é um dos problemas da energia não renovável fóssil, a poluição, tá? A gente tem o problema do transporte, né? Quando é oleoduto, não sei o que, pode ter vazamento, quando é navio petroleiro, pode ter vazamento, e aí a gente tem a imagem, né, de um animal coberto de óleo, né? A gente sabe que não é só esse o problema, né? Quando o óleo vaza no mar, a gente tem que lembrar que, por exemplo, os seres vivos que mais produzem oxigênio para a gente estão lá no mar, que são as algas microscópicas. Então, um vazamento desse também mata toneladas dessas algas microscópicas, tá bom? Bom, outra fonte é a nuclear, que está no próximo slide aí. Olha aí o próximo slide, a fonte nuclear. Isso. Também ela não é renovável, porque o material que está na natureza, uma hora acaba. Ainda que ela seja, vamos dizer assim, uma pequena parte do material que é radioativo, ele pode gerar muita energia, e aí você tem um exemplo de como ele funciona. Na verdade, esse material radioativo ele vai ser usado para esquentar a água, e a água vai girar uma turbina, né? A gente tem uma desvantagem muito grande, que é o que fazer com os resíduos dessa usina quando acabar a produção de energia. Chega um momento que ele não consegue mais, aí você tem um resíduo radioativo. Hoje o que a gente faz, normalmente, é colocar no fundo do mar numa caixa de concreto. E aí é complicado, né? E aí eu quero já perguntar para você, aí, no próximo slide eu vou dar 1 minuto para você, tá bom? Cite uma vantagem e uma desvantagem das fontes não renováveis de energia. 1 minutinho. Ok, muito bem. Então, é o seguinte, vamos ver aí, eu tenho um slide mostrando algumas vantagens e algumas desvantagens do petróleo aí para você saber. Pode colocar o slidezinho aí.
Muito bem, está aí então, ó. Lógico que você poderia ter colocado outras, tá? Eu estou mostrando aí para vocês algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, vantagem do petróleo, mão de obra, armazenamento, transporte e mais de 300 produtos derivados. Desvantagem do petróleo, poluição, degradação do meio ambiente e o fato de ser uma fonte esgotável. Vantagens da energia nuclear. Não depende do ambiente para serem construídas. Pouco combustível nuclear gera bastante energia. Não lançam gases do efeito estufa na atmosfera. Desvantagens. A energia nuclear é lançamento de resíduos radioativos, perigo de acidente e de exposição dos funcionários. Então, gente, é muito complicado quando a gente fala de energia, sempre todo mundo quer achar uma energia limpa, mas infelizmente não é tão simples assim. Vamos ver agora aí, então, algumas fontes renováveis de energia. Tá aí, ó. Então a gente tem a fonte hidráulica, né, que normalmente pode ser a hidrelétrica, mas também pode ser aquela de maré, tá bom? Qual é o grande problema aí? Se for aquela de maré, eu tenho que colocar uma estrutura no mar, certo? Se for a hidrelétrica, é complicado que normalmente eu vou alagar uma região e essa região normalmente tem vida, etc. e tal. Então, eu estou causando também um impacto ambiental. Quando eu falo de biomassa, então eu estou falando das desvantagens, porque as vantagens normalmente a gente já sabe, né? Ela não vai emitir gás carbônico, por exemplo, no caso da hidráulica, né? Mas ela vai ter esse problema aí do alagamento. Bom, a fonte renovável e biomassa, estou dando um exemplo aí da cana, mas poderia ser outro, tem o problema da monocultura, né? O que é isso? Eu tenho que devastar uma área para plantar só um tipo de planta. Então, essa é a desvantagem. A vantagem é que essa planta, além dela capturar o gás carbônico do ambiente, então ela está limpando o ar, né? De certa forma, tá bom? A outra vantagem é que ela é renovável, né? Ou seja, ela não acaba nunca, tá bom? Bom, aí a gente tem no próximo slide aí, mostrando um campo de energia eólica, né? E outro de painéis fotovoltaicos, que é a energia solar. Gente, infelizmente, não existe produção de energia limpa, existe produção de energia menos suja. Porque para você fazer essas estruturas aí, né, da eólica, você também gera impacto na produção. E a própria energia eólica, quando ele está girando ali, há muitos relatos de poluição sonora, pessoas que moram próximo dizem que faz muito ruído, atrapalha a rota de animais, que são animais que estão viajando, né? São animais migratórios, aves migratórias, tem aves que batem nessas pás aí, morrem, tá bom? Então, infelizmente, a gente não tem energia limpa, né? Tem energia menos suja. Quando a gente fala do painel fotovoltaico, é a mesma coisa. Para produzir o painel, você também vai gerar um impacto. Tá? Ainda que depois que esteja produzindo energia, ele não gere impacto, mas quando você vai produzir, ele é feito de um minério, pode ser sílica, pode ser outro, você tem que extrair o minério e isso vai causar um impacto na natureza também. Tá? Aí você tem aí no slide 16 como que funciona uma usina hidrelétrica, tá aí, que eu já comentei, né? A água, ela usa a força da gravidade para poder gerar uma turbina, tá bom? Então é assim que funciona a usina hidrelétrica, que é o que a gente mais tem aqui no Brasil. Qual é o impacto que ela gera? É o impacto que você tem que alagar uma região, você tem que represar um rio, isso gera impacto na vida selvagem ali. Olha, eu tenho outra imagem aí no slide 17 de uma usina hidrelétrica para você ver aí. Olha quanto que tem que ser alagado aí para poder funcionar. Então, eu vou dar mais um minuto para você dizer para mim aí uma vantagem e uma desvantagem das fontes renováveis de energia.
Muito bem. Então voltamos e olha aí. No próximo slide, então, eu tenho uma sugestão de resposta aí. Está bem simplificada, né? Porque eu já tinha dado a explicação anteriormente. Então, a principal vantagem é que todas elas são renováveis, não acabam nunca. Beleza, daí está o nome, né? E a desvantagem são os impactos ambientais. Ainda que muitas não gerarão emissão de carbono ou gerarão poucas emissão de gás carbônico, ainda assim elas vão causar outros impactos, né? Elas vão gerar indiretamente emissão de carbono, porque vão alagar lugares que tinham árvores, vão modificar a fauna, etc. Tá? Então, daí estão as vantagens e desvantagens. Muito bem. Aí, agora é o seguinte, ó. Lá em casa, certo? Lá em casa, a gente tem vários utensílios. Vários lá em casa. Tá bom? Então a gente vai ter a lâmpada, vai ter o ventilador, vai ter o forno, todos eles usam energia, independente de ser renovável ou não renovável, você sabe que a energia chega e você liga na tomada, certo? Eu quero saber, vou te dar um minuto para você dizer para mim a transformação de energia, desde a hidrelétrica até um ventilador na sua casa. Eu vou te dar um minutinho. Isso aí, gente, muito bem. Então, eu espero que vocês tenham pensado, colocado aí no caderno, né? Mas olha só, eu tenho um slide aí mostrando para você, então, como é que funciona. É uma respostinha aí, a minha respostinha, não é a única resposta, não é a melhor resposta, mas é uma resposta. Ó. Na usina hidrelétrica, a energia gravitacional, então, é um tipo de energia da gravidade, movimenta a água, que por sua vez gira a turbina, que com essa energia cinética, então a energia do movimento, é outra energia, rotacional, somada à energia magnética, que é outra energia, que é aquela do ímã, né? Gerará a energia elétrica. Olha só, então para eu gerar energia elétrica, eu tenho uma energia rotacional e uma energia magnética. Ela, então, percorrerá os fios e cabos e, ao chegar na residência, a energia elétrica gira, convertendo o magnetismo e fazendo a transformação inversa, ou seja, gerando o movimento rotacional do ventilador. Então, olha que legal. Começou com o movimento da gravidade, virou um movimento rotacional lá da turbina e termina com o movimento rotacional. É só para você entender que a energia está sendo transformada aí. É lógico que tem suas perdas no caminho, né, pelo atrito, pela temperatura, etc. e tal, mas aí isso fecha a nossa aula mostrando para você que a energia ela vai sofrer essas transformações. Coloca aí o último slide, por favor, o slide aí da 23, por favor. A energia sofre várias transformações e nós utilizamos dessas transformações no nosso dia a dia. Existem diferentes fontes de energia, sendo algumas renováveis e outras não. Gente, um abraço para vocês, foi muito bom ter estado com vocês aqui hoje.